Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela, enfermeira do SESC, e hoje a gente vem conversar sobre um assunto bem delicado. Setembro é o mês de conscientização e prevenção do suicídio. O suicídio é um ato cometido pelo próprio indivíduo cuja intenção é a morte. Ele planeja, ele tem a conscientização ou até mesmo inconsciente essa necessidade de acabar com a dor que ele está sentindo. Então nós temos desde o ato deliberado quanto ao comportamento suicida, que é esse planejamento, essa execução de como que ele vai idealizar, como ele vai fazer este ato. Por muito tempo nós tivemos um grande tabu na sociedade sobre falar esse assunto. Acreditava-se que se conversar você estaria incentivando essa pessoa a pensar ou a ter esse comportamento. Hoje, os estudos, as pesquisas e a sociedade já nos mostra que muito ao contrário, né? Hoje, através da conversa, do diálogo, nós podemos prevenir essas ações e assim ajudar essas pessoas. Agora, eu vou trazer para vocês alguns dados. Estima-se que no Brasil, 17% da população brasileira já tenham tentado ou até pensado em cometer o ato. No Brasil, nós temos 32 mortes por suicídio por dia. É um número muito grande e ele vem crescendo ainda mais com a pandemia e após pandemia. Então é um ato muito importante para que a gente converse e fale. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é uma questão de saúde pública, é uma questão não somente de achismo ou que a população essas pessoas que cometem esse ato, elas estão vivendo com frescura, a famosa frescura que todo mundo conversa, que os nossos adolescentes estão muito mimimi. Não, muito pelo contrário. Hoje a gente precisa conversar com isso e todas as pesquisas já mostram o ato concreto de que a conversa, o diálogo e a proposta de ajuda pode diminuir muito essas chances e esses pensamentos suicidas. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde estima que nós temos um número de 800 mil a 1 milhão de pessoas que cometem este ato. Esse número é até maior do que pessoas que morrem por HIV, câncer de mama e até homicídios. Estima-se que para cada morte existam de 10 a 20 tentativas mal-sucedidas e que a cada 40 segundos uma pessoa consegue cometer este ato no mundo. Vale lembrar também que estes números podem ser subestimados, uma vez que a faixa etária mais idosa pode ser confundida com outros tipos de morte e até mesmo subnotificados. Então a gente pode ter aí uma numeração muito maior do que os dados nos mostram mundialmente. Em meio a tantos dados preocupantes, nós temos uma informação muito importante. Cerca de 90% dos suicídios eles poderiam ser prevenidos através de hábitos e de conversas com uma rede de apoio especializada. Hoje, no Brasil e mundialmente, nós temos diversos tipos de rede de apoio. Ainda elas têm elos muito fracos, mas que nós poderíamos e vamos conseguir sustentá-los. Hoje nós temos um grupo de voluntariado, como o CVV, que ele atende 24 horas essa população. Então, se você precisa conversar, se você está na angústia, não sabe o que fazer. Nós temos também o Centro de Atenção Psicossocial no município, que são os CAPs. Eles também têm profissionais qualificados e treinados para atender essas pessoas. Então é muito importante que a gente cada vez mais fortaleça essa rede de apoio. E como que a gente fortalece? Através do diálogo, através da conversa, da percepção familiar que convive com esse jovem, com essa pessoa que tem esse pensamento suicida. Então tudo isso a gente vai a cada dia fortalecendo ainda mais essa rede de apoio e diminuindo essa estatística que ainda é muito preocupante e cada vez mais vem aumentando no pós-pandemia. Mas afinal, quais os fatores que podem motivar alguém a querer tirar a própria vida? Segundo a OMS, nós temos dois fatores muito importantes. Primeiro é que grande número, dessas pessoas que já cometeram um ato, elas tinham por base um transtorno mental diagnosticado. Então isso é um número muito importante. E o segundo é que grande maioria tem um transtorno psiquiátrico. Então isso envolve também os números altíssimos dessa população. Por isso o diagnóstico precoce, por isso a conversa e o diálogo é muito importante. Quanto antes a gente detectar esses sinais, melhor nós temos base para essa população de melhora. E aí eu trago para vocês uma lista com esses principais transtornos.
depressão, transtorno de personalidade, dependência química e álcool e outras drogas, também como a esquizofrenia e alguns transtornos mentais orgânicos. Agora, algo muito importante para vocês: nós não podemos e nem devemos ter um diagnóstico através da internet, do Google, né, Dr. Google. Não podemos ter um diagnóstico através do que as pessoas falam. A única equipe especializada que pode te dar um diagnóstico é uma equipe de saúde, uma equipe multidisciplinar, com médicos, psiquiatras, psicólogos, a parte da enfermagem também. São esses os profissionais que vão lhe dar um diagnóstico. Então, caso você perceba que algo não está comum, que você não está se sentindo habitualmente normal como você era antes, se você perdeu o seu prazer de vida, se você não tem mais essa vontade de viver ou está com um sofrimento muito forte que você acha que a única solução é cometer o ato, por favor, a gente peça que você ganhe o seu coração e procure um profissional de saúde para te atender. Conversa com um familiar, se você não consegue ir, procura um amigo de confiança ou até mesmo um desconhecido como o Centro de Valorização à Vida, para que você possa solicitar para ele uma ajuda ou apenas só dizer eu preciso de ajuda, que a gente vai estar com os braços totalmente abertos para te incentivar e te levar a um especialista. Além das doenças mentais, nós também temos um número muito grande em pessoas que foram diagnosticadas com doenças que vêm bater na porta e que a gente já acha que é um convite à morte, né? Pessoas com diagnóstico de câncer, de HIV, de AIDS, normalmente elas passam por essa tristeza profunda justamente por conta deste estigma que a gente tem na sociedade e pelo famoso medo de morrer através da doença. Hoje nós temos uma ampla rede de atendimento também e também temos muitos tratamentos. Já sabemos que as pessoas com HIV já não morrem, né? A gente consegue tratar essa pessoa viver feliz, bem, saudável, então é muito importante também. Só que essa é uma taxa que ainda entra muito grande e fortemente dentro das estatísticas do suicídio. Você sabia que a população masculina é a população que mais comete este ato? Pois é, apesar de as mulheres terem um maior número de tentativas, ou seja, o homem ele consegue concretizar ainda mais o ato do suicídio e levar à morte, porém as mulheres elas têm um número muito grande de tentativas mal sucedidas. Hoje nós conseguimos detectar uma faixa muito precoce desses grupos prioritários, no caso de jovens de 15 a 35 anos e idosos acima dos 75 anos. Os jovens a gente já fala muito, né? O famoso adolescente rebelde sem causa, né, do adolescente. É muito importante que a gente não leve isso em consideração. A idade jovem é uma idade que o adolescente ele está se descobrindo, ele está entrando na sociedade, ele quer ser aceito por aquele grupo, né? Ele tem aquelas inúmeras dúvidas entre crescer, estudar, ser alguém, ter uma profissão. É muito cobrado perante a sociedade para que esse jovem já saia da escola, entre numa faculdade ou que faça amigos, tem um grupo social ativo, e isso reflete muito, porque ele ainda está na descoberta dos sentimentos dele, né? Ele ainda não sabe realmente como vai ser, o que é uma vida adulta. Então, essa cobrança que a sociedade impõe perante os nossos jovens vem mostrando para nós nas pesquisas e nos números, né? O quanto isso afeta essa população, o quanto isso é muito perigoso e que a gente precisa ter um olhar paciente, ter um olhar calmo. É difícil lidar com essa fase e entender que são são explosões de sentimentos, explosões de hormônios também. E nós, como familiar, amigos, rede de apoio, a gente precisa estar atento a esses sinais. Outra população também muito importante que a gente precisa falar e conversar é a população idosa, porque normalmente os idosos têm a tendência de ficarem mais sozinhos, né? Os filhos já cresceram, normalmente já estão viúvos, e essa tendência é uma taxa que aumenta muito nesses idosos, porque eles têm a percepção de que não tem mais nada para fazer na vida, já fez tudo que precisava ser feito, eles têm a sensação de ser inúteis, né? Então a gente precisa ter um olhar atento para esses dois grupos, tanto os adolescentes quanto os idosos, porque hoje as taxas têm aumentado muito através desses dois grupos. Diversos fatores podem impedir esse diagnóstico ou essa
prevenção do suicídio. Por quê? Durante muitos anos, por séculos e séculos, era um assunto estigmado, né, pela sociedade, principalmente por conta da religiosidade. Nós tínhamos como um tabu gigantesco e dentro das religiões brasileiras e pelo mundo afora era considerado um pecado gravíssimo, até mesmo o pior pecado, né? Então hoje a gente já consegue ver que não, a gente não é ligado a algo religioso, e sim a uma doença, um sofrimento mental, né? A pessoa que está passando ou está pensando em realizar e cometer o ato, ela tem por trás uma doença mental, ela tem por trás um sofrimento. E nós, quanto sociedade, precisamos ficar atentos a esse sofrimento, ao que essa pessoa está passando. Então, por isso que hoje, graças a Deus, a gente já tem um número significativo de rede de apoio, como eu já disse para vocês, e também a gente já vem falando e trazendo isso na sociedade cada vez mais. A batalha é muito grande para que a gente consiga diminuir esses números, mas não são só números, são pessoas, são vidas que são ceifadas através dessa doença. Então é importante que nós, como sociedade, como família, como rede de apoio, tenhamos esse olhar caridoso e cuidadoso para essas pessoas. São pessoas que sofrem mentalmente, são pessoas que vêm com algo tão forte que a única saída para ela é a morte. Então, às vezes, é muito complicado, não são pessoas que estão ali para chamarem a atenção, como os adolescentes, ou quem está ali, quem diz que vai cometer o ato, mas não comete, fala muito e não faz. Uma hora ou outra, se nós não nos atentarmos, essa pessoa ela vai concretizar o ato. Então, é muito importante que a gente não leve isso como algo algo imposto ou que é uma frescura dessa pessoa. Muito pelo contrário, é um transtorno mental e nós precisamos ter um olhar muito atento. A prevenção do suicídio deve ser também um aspecto que leve em consideração a pessoa como um ser biopsicossocial. Então ela entra entre aspectos sociais, psicológicos, políticos, dessa rede de apoio todo. Então é importante a gente considerar esse ser humano como um ser complexo, né, gente? A gente não é só uma matéria-prima. Nós temos várias coisas, então sentimentos, tudo isso influencia. E é através disso que nós damos as mãos para a prevenção. O CVV, o Centro de Valorização à Vida, ele tem um apoio 24 horas para atender essas pessoas que estão em sofrimento. Então você pode ligar anonimamente, as pessoas não vão te expor, nem vão saber quem você é, você pode mandar um chat por e-mail, eles estão dispostos 24 horas a te ajudar e te aconselhar. Muito importante. Você também pode procurar os CAPs do seu município, né? A atenção psicossocial. Eles têm especialistas para te atender, você pode expor isso à sua família também. Então é importante que a gente garante total o sigilo dessa pessoa que está em sofrimento e nós estamos ali para poder ajudar todo mundo. Setembro Amarelo é só um mês para a gente conversar sobre isso, mas é um assunto que a gente tem que conversar o ano inteiro. É um assunto que a gente não pode ter tabu para falar com a sociedade, com os nossos amigos. Às vezes a gente fecha os olhos para aquela pessoa que está em sofrimento e não percebe, ou às vezes até percebe e passa sem achar que não tem dada importância, né? Então é importante que nós tenhamos todo esse cuidado e esse olhar para essas pessoas. As redes de apoio estão totalmente disponíveis, 24 horas do CVV. O CAPS funciona de segunda a sábado no seu município. É só procurar, entrar em contato. Meu município não tem CAPS, Pamela. Eu vou procurar um postinho de saúde. O postinho de saúde vai ter um enfermeiro para te acolher, vai ter um médico para te acolher e dar esse atendimento inicial, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero poder ajudar, alertar, trazer um pouquinho de informação para que nós lá na frente diminuímos esse número e tenhamos um pouco mais de saúde mental, que hoje, nos tempos de hoje, é muito difícil a gente falar, né? Com pandemia, pós-pandemia, nós vimos aí o aumento dos números, então é importante que a gente converse, é importante que você converse com o seu filho, com o seu amigo, com o seu esposo, com o seu parceiro, então é importante também que a gente tenha esse olhar de conversar com aquelas pessoas que estão mudando de comportamento. Então assim, o seu colega de trabalho está mudando o comportamento, ele já não quer mais sair com você, ele já não quer mais se entrosar dentro da sua sala. Então é importante a gente olhar o seu filho que está um pouco mais triste, adolescente, o que eu vou fazer, o seu neto.
Tudo isso a gente precisa estar atento, porque a saúde mental está batendo na porta, o suicídio bate na porta. Hoje a gente tem muitas mídias aí que nos ensinam tanto coisas boas, também quanto coisas ruins, então a gente precisa estar atento aos sinais e o que essa pessoa expõe, o corpo dela expõe, a gente expõe tudo aquilo lá. O ato deliberado é só o final, mas e o começo? E o começo, quando aquela pessoa começa a mostrar, quando aquela pessoa começa a se cortar, quando aquela pessoa começa a se isolar, tudo isso são sinais e indícios de que ela vai cometer o ato. É importante a gente parar de achar que é frescura, é importante a gente olhar e perceber que não é frescura. É algo que a pessoa está dando um sinal, ela está gritando por socorro. E isso todos os dias a gente pode observar. É difícil, é complicado da gente falar, a gente fica todo sem graça de entrar no assunto, mas é necessário. Em nenhum momento você vai estar incentivando essa pessoa, muito pelo contrário, você vai estar ajudando ela a diminuir essa carga. O ato só de você conversar e dividir já pode diminuir essa carga. Então é isso que eu quero deixar de importante para vocês, é isso que eu quero deixar um recado para que a gente cuide da nossa família, cuide dos nossos amigos, dos nossos colegas, tenha esse olhar atento e que a rede de apoio está totalmente disponível para ajudar essas pessoas.